Fala aí, vamos responder a questão 3 da listinha que eu soltei lá no Insta. Se tu não tem ela, vou deixar na descrição para você poder baixar e acompanhar a aula. E se esse vídeo te ajudar a fazer sentido para você, se inscreve no canal, vai ajudar demais para esse conteúdo chegar a mais pessoas, né, que precisam desse conteúdo que a gente está passando aqui. Enfim, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta fazer e aí depois você acompanha a solução aqui. A questão ela é relativamente difícil, né, principalmente para quem está iniciando, mas ela diz o seguinte, diz que um professor faz algumas afirmações e a questão pede para a gente analisar essas afirmações. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Seguinte, letra A. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Essa alternativa é falsa. Por quê? Todo mundo que está na sala teria que estar em repouso em relação à Terra, já que eles estão sentados ali, parados ali, em relação à Terra eles estariam parados. Não só Pedro, mas todo mundo que está na sala. Então, a alternativa A é falsa. Letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Isso é verdade. Tem um referencial, existem referenciais onde o professor está em repouso, mesmo que ele esteja andando. Olha que loucura, né? Vou dar um exemplo. Seguinte, vamos imaginar aqui esses dois carros aqui na estrada, né? Essas estradas aqui são, essas pistas, né? Essas estradas são paralelas. E vamos dizer o seguinte, vamos adotar algumas coisinhas para que esse exemplo faça sentido com a alternativa B. Vamos adotar que esse carro B ele tem um sentido para a direita e esse carrinho A também tem um sentido para a direita. O que mais? Eles estão na horizontal aqui, né? Então eles têm a mesma direção e a gente acabou de dizer que eles têm o mesmo sentido aqui, que é para a direita. E uma outra coisa, além disso, vamos adotar que eles têm a mesma velocidade. Com isso, se eu estiver no carro A e olhar para o carro B aqui, vai parecer que o B está parado, porque ele tem a mesma direção que eu, o mesmo sentido e a mesma velocidade que eu que estou no carro A. Então, essa é uma situação onde o carro A e o carro B estão em movimento, porém, um em repouso em relação ao outro. Então, se isso ficou confuso, imagina o seguinte, imagina que o professor, sei lá, tem uma caneta no bolso dele, e essa caneta tem a mesma direção que ele, o mesmo sentido e a mesma intensidade de velocidade. Como a caneta é referencial, o professor, em relação à caneta, ele está parado, mesmo que ele esteja andando. Por quê? Porque a caneta é como se fosse um dos carros aqui. A caneta tem a mesma direção que ele, o mesmo sentido e a mesma velocidade. Então, em relação à caneta, o professor estaria parado, mesmo que ele estivesse se movimentando em relação a outra coisa, né? Então, a letra B é verdadeira. A letra C diz assim, ó, a velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. E quando a gente está falando de referencial e começa a generalizar assim, você já fica com o pé atrás. Então, a letra C é falsa, por quê? Imagina o seguinte, imagina que tem um astronauta fora da Terra, obviamente, e ele está ali, né, em órbita, então a gente sabe que a Terra está em movimento. Então, se os alunos estão na Terra, eles estão seguindo o mesmo movimento ali da Terra. Só que em relação ao astronauta, esses alunos, eles estão em movimento. Então, é um observador humano que, para ele, olha, observando do ponto de vista dele, do referencial dele, esse astronauta vê os alunos em movimento. Então, quando a alternativa C fala assim, a velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. É falsa, porque para o astronauta os alunos estão em movimento. Então, a letra C é falsa. Na letra D, diz assim, ó, como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. É falso. Porque, por exemplo, para a caneta, a caneta do bolso do professor, para ela, vamos dizer assim, o professor tem repouso em relação a ela. Então, a letra D não faz sentido nenhum. Novamente, você vê que generalizou nenhum referencial, já isso já fica com o pé atrás. A letra E diz assim, ó, o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. De novo, deu aquela generalizada. Então, qualquer referencial, o Sol tem repouso? Não, né? Se a gente está na Terra, já vê que o Sol ele muda de posição, a gente já sabe que o Sol está em movimento e a Terra também, né? Um está em movimento em relação ao outro, porque os dois não têm a mesma direção, não têm o mesmo sentido e não têm a mesma velocidade. Então, nenhuma dessas características atendidas aí, né, precisa ter essas três aí para algo estar realmente em repouso em relação a, por exemplo, o Sol devia estar com a mesma direção, mesmo sentido, mesma velocidade da Terra, para que ele estivesse em repouso. E não é. Então, a gente sabe que o Sol ele muda de posição. Então, o Sol definitivamente não está em repouso em relação a qualquer referencial. De novo, deu aquela generalizada, então você já fica com o pé atrás. É isso. Então, a alternativa correta é a letra B. Espero que você tenha entendido e valeu!